Eclesiastes 2:11, Salomão detalha a sua busca por sentido em uma variedade de projetos e obras de todos os tipos, como nós também procuramos muitas vezes o sentido na vida, numa variedade de trabalho, numa variedade de obras, no fazer, em algo mágico, né, que nos torne felizes, não só pelo dinheiro que nós recebemos, mas também por aquilo que nós fazemos, muitas vezes com as melhores das intenções. Mas na realidade isso não quer dizer que nós não nos vamos nos afastar de Deus quando nós fazemos do trabalho o nosso ícone, o nosso ídolo, o nosso poste, né, aquilo que nós achamos que deve ser contemplado e glorificado. Então, vem o descanso do trabalho. O descanso do trabalho, Deus trabalhou 6 dias e no 7º descansou. Evidentemente, não fez porque estivesse cansado. Afinal, Deus é incansável, né? Diz Isaías 40:28. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Deus quer alertar a nós humanos que é preciso também descansar do trabalho para usufruir das suas benesses, a sua colheita. Tudo ético, né? Então, rapidamente, eu fiz aí uma passagem do trabalho do homem, como ele foi institucionalizado por Deus, qual é o mandado que Deus deu ao homem no jardim do Éden, depois antes do pecado, depois com o pecado, né? As consequências do pecado e porque o trabalho é como é hoje. Então, e o trabalho de Jesus? Com Cristo, graças à redenção na cruz, o trabalho é restabelecido como uma bênção divina, afastando a maldição do Éden, sendo uma realização da pessoa na comunidade humana. Então o trabalho, na verdade, ele é uma realização da pessoa na comunidade humana, um fazer que imita o fazer criativo de Deus. Então, com Cristo, quando Cristo leva todos os pecados de todos que não merecem, como nós, né, na cruz, então, na realidade, ele faz com que o pecado deixe de ser aquela maldição para voltar a ser uma benção. E o trabalho exemplificado por Cristo? Está lá em João 5,17, quando diz assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então, Jesus Cristo trabalhava. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Jesus fez a obra que Deus confiou, o Pai, Deus Pai, não é, para ele fazer. O trabalho do Espírito Santo. Qual é o trabalho do Espírito Santo? O Espírito Santo, o Consolador, ele é enviado para revelar o pecado. Então nós sabemos do pecado através do Espírito Santo. Em João 16, versículo 8, 12 a 15, nós vamos encontrar essa informação espiritual. Bem, então assim, em síntese, nós traçamos aí um perfil, né, rápido, né, do trabalho, quando Deus lançou o trabalho de Deus, o trabalho do homem, o trabalho de Jesus, o trabalho do Espírito Santo. Então agora o que estamos aprendendo hoje? Qual o verdadeiro sentido do trabalho? O filósofo alemão Max Weber, ele disse que o trabalho dignifica o homem. Isso não está na Bíblia. Eu fiquei procurando muitas vezes para saber se essa palavra está na Bíblia. Não está na Bíblia. Mas interessante é que muitos de nós queremos a dignidade, né, que dignifica o homem, que o trabalho possa nos dar em relação a um dos seus frutos, ou seja, o salário. Muita gente visa o trabalho como salário. Então, o trabalho é sinônimo de salário. Mas não queremos a dignidade do que ele representa para os outros. O que é? É o serviço que nós prestamos. Isso é muito comum. Afinal, o trabalho é um serviço relevante. Memorizando. Então, quando Deus criou Adão no jardim do Éden, deu um trabalho para realizar, cultivar e cuidar do jardim. Determinou que era a função do homem dar nome aos animais. Isso foi antes do homem pecar e mostra que Deus pretendia que o homem trabalhasse, mesmo que o pecado não tivesse entrado no mundo. Quando Adão caiu, mudou a natureza do trabalho, Deus amaldiçoou o solo de modo que produzisse espinhos e abrolho. O trabalho do homem ficou mais difícil e dali em diante o homem ganha o pão com o suor do seu rosto. Então agora passamos a entender. Provérbios 6, 6, 11, 3 e 4. Deus abomina a preguiça. A Bíblia condena a preguiça, a ausência de trabalho. O próprio Jesus trabalhou como carpinteiro.
Paulo se sustentava trabalhando com as suas mãos, até mesmo para servir como exemplo. É célebre o que ele diz em 2 Tessalonicenses 3,10. Quem não quer trabalhar, não coma. Afirma-se um princípio de igualdade e de respeito do ser humano e sua dignidade. Também Lucas diz que, porque é digno é o trabalhador do seu salário, ou seja, o operário merece o seu salário. Na natureza há muitas lições sobre o assunto do trabalho que necessitamos aprender. A Bíblia diz em Provérbios 6:11, irmãos, prestem atenção a essa palavra. Na natureza, vai ter com a formiga ao preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio, a qual não tendo chefe, a formiga, nem superintendente, nem governador, no verão ela faz a provisão do seu mantimento e ajunta o seu alimento no tempo da ceifa. O preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para cruzar as mãos em repouso, assim que sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Então, a primeira coisa que nós vamos entender hoje é que Deus abomina a preguiça. Segundo, Deus se alegra com os que trabalham. Colossenses 3,22 diz, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas de singeleza do coração temendo ao Senhor. A pergunta é, você está sendo bênção no seu local de trabalho? Ou você está repetindo o que as pessoas repetem? Ou seja, falar mal do colega, criar atrito entre as pessoas, não tratar bem as pessoas que devem ser atendidas, trazer os problemas de uma forma grave, de uma forma muito evidente, os problemas que tem em casa, na rua. Ou você está procurando exatamente fazer o que Jesus ensinou, perdoar, amar, dar outra face, né? Exercer o coleguismo de uma forma verdadeira, né? Em todas as áreas da nossa vida, somos chamados para ser testemunhas do amor de Deus, incluindo os nossos trabalhos. Devemos trabalhar sempre como se fosse para Jesus. Terceiro, o trabalho é um dom de Deus para o seu povo, será abençoado. Então devemos trabalhar sempre, fazer com o coração como ao Senhor e não aos homens. Então, meus amados, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. 4. Devemos trabalhar para ganhar o nosso sustento e podermos cuidar dos verdadeiramente necessitados. O trabalho não é feito somente em benefício do trabalhador, mas também para os outros. Nós vimos isso em Êxodo 23, 10, 11, Deuteronômio 15, 7, 11, Efésios 4, 28. 5. Devemos trabalhar com equilíbrio para não nos tornarmos escravos do trabalho e transformar o trabalho em um Deus, um ídolo em nossa vida, esquecendo a primazia de Deus. 6. Jamais vamos encontrar o trabalho ideal ou as condições ideais de trabalho para a nossa conveniência. O nosso dever não é buscar o ideal, mas fazer o certo, com ética, com o que temos, e fazermos assim a boa diferença para Jesus. Assim como o mal repercute, o bem também se alastra, só que negligenciamos nisso. 7. Nesse sentido, podemos dizer também que os fins não justificam os meios. Alguns acham que se o salário é bom, o trabalho é bom. Essa ideia, junto com a tentação do dinheiro fácil, leva algumas pessoas a se envolver em práticas comerciais desonestas e até aceitar trabalhos ilegais. Outras levadas pela ideia de siga o seu sonho, faça somente o que você gosta, só quer empregos empolgantes, maravilhosos, o tempo todo. Se elas acham que seu trabalho não é a sua vocação na vida, ou se o trabalho não faz a adrenalina subir, elas o consideram entediante. E assim vê o emprego de maneira negativa e fazem o mínimo possível. Muitos rejeitam boas oportunidades de trabalho por achar que determinado serviço está abaixo da sua dignidade. 8. Agora, irmãos, eu passei rapidamente porque realmente o tempo não dá, mas o 8º eu quero ler aqui um texto que eu vi que é muito definidor, muito importante, muito profundo. Permita-me ler.
O trabalho secular e o trabalho espiritual são indivisos. Não há divisão entre o trabalho secular e o trabalho espiritual. Mesmo porque o trabalho deve ser sempre para Jesus. Sobre o tema, eu quero ler um artigo magistral postado na internet por Wagner Gomes, em 2 de setembro de 2009, intitulado A Obra de Deus ou o Trabalho Secular? Abre aspas. Sempre vejo pessoas com dificuldades de realizarem a obra de Deus por causa do tempo de trabalho secular. Encontramos diversos tipos de desculpas, mas quem sempre sai no prejuízo é Deus. Na hora que precisamos recorremos a Ele, e na hora de fazermos algo para Ele, estamos ocupados demais. São 8, 10, às vezes 12 horas por dia ou mais de trabalho. É dele que tiramos nosso sustento material. Para alguns, um regozijo e oportunidade de se realizar. Para outros, um castigo. Para uns, um sonho realizado. Para outros, um pesadelo que se repete diariamente. Para alguns, um meio. Para outros, um fim nele próprio. Para uns, um local propício a cultivar amizades. Para outros, um cansativo espaço para administrar conflitos. Estou falando do seu trabalho. Diante dessa miríade de sentimentos e perspectivas, e em um mundo envolto em vãs filosofias humanas, listadas sob a alcunha de autoajuda, cabe uma pequena série de perguntas. Qual a correta atitude do cristão diante do trabalho? É ele um meio ou ele um fim? Por que trabalhar, se nosso prazer como cristão deve estar em servir ao Senhor? São apenas algumas das muitas questões que podemos levantar sobre o tema, mas agora é a hora das respostas. Em primeiro lugar, é importante que se entenda do ponto de vista bíblico, não existe divisão em vida espiritual e vida secular. Essa tentativa de dividir o indivisível é muitas vezes fruto de ignorância bíblica ou na tentativa de subjetivizar a imperativa ordenança que temos de ser salvo. Onde quer que estejamos, dizer que existe trabalho secular e trabalho espiritual é criar em nossas almas um arquivo ou dispensa para eventualmente guardarmos o Espírito Santo. É tão absurdo como você se imaginar desligando o Espírito Santo no momento em que cruza o portal de entrada do seu escritório, da sua fábrica, da sua loja. Da mesma forma, seria um absurdo você se imaginar desligando todos os conhecimentos administrativos e científicos só porque você está realizando um trabalho na igreja. Impossível. Em qualquer lugar, em qualquer tempo, diante de qualquer um, você é chamado para exercitar o cristianismo autêntico, verdadeiro e bíblico. E quando fizerdes por palavras ou obra, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Pai. O apóstolo Paulo diz aqui nessa passagem de Colossenses 3,17, tudo o que fazei em nome do Senhor. Portanto, irmão e irmã, a primeira premissa é que todas as nossas atividades são de natureza espiritual, pois como novas criaturas em Cristo, somos seres conduzidos agora pelo Espírito Santo. Portanto, seres que frutificam no Espírito. E isso vale para qualquer lugar, mas principalmente no trabalho. Explico. Em seu trabalho, aqui no nosso trabalho, seus sentimentos, seu conhecimento, sua espiritualidade são colocados a toda prova, a todo momento, toda hora. Administrar relacionamentos, por vezes com pessoas difíceis, amarguradas, traumatizadas pelas querelas da vida. Administrar pressões por resultados, por metas, por incrementos contínuos nas vendas, na qualidade ou na produtividade. Administrar jogos de ética, propostas indecentes, imorais que atentam contra os valores de Deus. Enfim, o fato de você não ser do mundo não significa que você esteja isento de duelar com as coisas do mundo. Não estou falando negociar. Eu disse duelar contra elas. Viver como cristão no mundo significa impactar o mundo a ponto de descontaminá-lo, sendo verdadeiramente sal e luz. No trabalho não há diferença, irmãos. Pelo contrário, como já disse, ele talvez seja o maior e mais necessário campo missionário para testemunho e evangelismo cristão. Mesmo sendo ele na igreja ou em uma organização dita cristã, será para você um desafio de santificação.
concluindo o texto, saiba de uma coisa: o inimigo não vê fronteiras ou paredes quando quer combater os que fazem os propósitos de Deus. Se ele mira algum cristão tentando conduzir pessoas ao reino de Deus, através de seu testemunho de palavras ou ações, fique certo que essa pessoa se transformará em alvo de seus dardos. Se transformará em alvo de seus dardos. Satanás só não mexe com o cristão gente boa. Isso aí é maravilhoso. Sabe o que é cristão gente boa? Não sabe? Entre aspas, né? Ou seja, aquele que não incomoda o mundo, aquele que convive numa boa com o mundo, sem se importar com toda sorte de impureza. É o silencioso, é aquele calado, é o que faz bem à humanidade, entre aspas. Esses não são ameaças para o inimigo. Em resumo, concluindo, se você anseia por uma seara para servir ao Senhor, não ignore este sedento espaço chamado trabalho. Na verdade, essa deveria ser a sua maior motivação. E enfim, agora já saindo do texto, né, esse texto que eu citei, nós sabemos que o trabalho em sua origem, como eu já mostrei agora, é uma bênção de Deus, né? Aí eu digo até em inglês: The work is a blessing of God. O trabalho é uma bênção de Deus. Aprendemos que o trabalho em sua essência, que não tinha afeição pós-pecado, foi desvirtuado pelo pecado com a queda do homem. Então o trabalho que Adão e Eva deveriam fazer era prazeroso, um trabalho perfeitamente gratificante. Não havia fadiga, nenhuma competição impiedosa como hoje há, nem um senso de futilidade. Eles faziam tudo como um serviço para o próprio Deus, em um relacionamento perfeito com Ele. O trabalho deles só era uma questão de colher as superabundantes bênçãos de Deus para eles. Então veio o pecado de Adão e Eva, a queda do homem mudou tudo. Foi quando Deus que tinha dado o mandato para ele fazer as coisas boas no jardim, né? Eles saíram do jardim e foram, como se diz, buscar pelo suor do seu próprio rosto, né, o seu alimento, né, que nem sempre era o alimento que existia no jardim, que era o alimento bom, mas muitos deles ainda eram cardos, abrolhos e espinhos, porque assim foi a maldição institucionalizada pelo próprio homem, né, que ele buscou. Mas Jesus veio e nos salvou na cruz. E em sendo assim, quando Jesus nos salvou, o trabalho voltou à sua essência, mas nós não queremos ver, porque nós hoje sabemos que andamos com o pecado, mas nós já temos a salvação garantida, porque Jesus levou os nossos pecados na cruz. Mas ainda assim nós, crentes, não acreditamos. Nós continuamos resistindo a esse amor de Jesus. Nós continuamos resistindo a essa verdade absoluta e espiritual. Mas isso aí, então, concluindo, eu quero concluir com Provérbios 37:9. Vocês me perdoem porque eu estou correndo, porque o tempo já passou, porque o assunto é muito complexo, né? Mas nós estamos tentando buscar aqui a palavra mais central, mais fulcral, né? Então nós vamos concluir com Provérbios 37:9. Essa aqui eu faço essa oração por mim e por todos. Duas coisas te peço a Deus: não me negues antes que eu morra. Duas. Então eu quero que saiamos daqui com essa ideia, né? Afasta de mim a falsidade e a mentira, e dai-me o pão que me for necessário. Então, como diz em outra passagem, eu não quero coisas grandes e maravilhosas, eu quero me sentir como uma mãe que se aquieta com seu filho no braço. Então, muita gente está aí batalhando por lugares, né, por aparições, né, querendo ser ídolos no trabalho. Muitos estão batalhando por ganhar muito mais do que o necessário, e com isso estão se afastando de Deus, não estão encontrando tempo para se arrepender do que se faz, porque estão procurando ganhar mais dinheiro, achando que o dinheiro vai trazer aquela felicidade que não vai. Então ele diz: dai-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, eu te negue e diga. Aí diz mais assim: eu estou farto. Aí nota isso, quando a gente está muito bem, aí diz: quem é o Senhor? Não precisa do Senhor. Ou que, empobrecido, se eu não tiver o necessário, venha a furtar e profanar o nome de Deus. E na oração do Pai Nosso, Jesus ensina aos seus discípulos, lá no Sermão do Monte, não é? Mateus 5, né? 6:11 precisamente, ele diz: dai-nos hoje o pão de cada dia. Só o pão de cada dia, não precisamos mais do que isso, irmãos. Então o trabalho, esperamos, ali, irmão,
esperamos, com a graça do Senhor, que a partir de agora, com essas noções que nós aprendemos, que mesmo muita coisa eu não sabia, mas que a partir de agora, que o trabalho ganhe um novo significado. Na verdade, o seu significado real. O trabalho prometido aos salvos para a vida na eternidade. Qual é o trabalho que nós vamos fazer na eternidade? Apocalipse 22:3 diz: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela, na Nova Jerusalém, estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Esse já é e será o nosso trabalho. Já é. Servir a Deus. Comecemos agora. Não vivemos para trabalhar, mas trabalhamos para viver e glorificar a Deus. Então, irmãos, com essas palavras, creio, que o Espírito Santo nos fala e nos dá as coordenadas para que possamos, doravante, doravante, nós possamos realmente entender que o trabalho não pode ser nosso ídolo. E ontem eu estava falando com minha mulher dizendo que estou num processo de estafa, mas eu me arrependi. Porque eu disse assim: estafa, eu tenho um alimento, eu tenho que comer, eu tenho uma casa para morar, para ficar lá naquele lugar, eu tenho saúde, eu tenho a vida que Deus me deu, é o mais importante. E eu fico pensando nos 14 milhões de brasileiros desempregados. Eles estão estafados e sem perspectivas. Milhões e milhões por aí morrendo de fome, né? Como na África, né? Isso, eu falo isso só no Brasil, mas topicamente. Mas veja bem, então eu me arrependi de dizê-lo, mas com a consciência de que, para termos esse mínimo necessário, nós devemos buscar a Deus, porque é Deus que concede tudo, A permissão é dele, Eu passei 9 anos, 3 meses e 5 dias afastado do emprego formal. Quando eu disse isso no culto de ação de graças, um amigo meu chegava: eu não acreditava que você estava desempregado, não. Não, eu estava desempregado, no emprego formal. Eu sempre trabalhei em emprego formal desde 19 anos, porque eu falei de trabalho agora, mas há 41 anos que eu trabalho. O meu primeiro emprego foi com 19 anos de idade, no concurso que eu fiz, e dali eu comecei, depois vieram outras coisas e tal. Mas o que eu quero dizer com isso, no ponto, o que eu quero dizer com isso, é que nós devemos agradecer a Deus por tudo, Tanto no que aparentemente é bom e no que aparentemente é mal, porque Deus sabe todas as coisas. Vamos ficar em pé para orar, irmãos? Agradecer a Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado porque eu convivo aqui com meus irmãos. Nós estamos aqui para agradecer a Ti, Senhor, pelo ano que passou, pelo ano que virá, que coloque em nosso coração uma semente de discernimento, para que possamos ser melhores pessoas, para que não copiemos aos homens, porque os homens são pecadores como nós, mas copiemos o exemplo de Jesus, para que sejamos limpos de coração, para que sejamos santificados e para que as nossas adversidades não frutifiquem, muito pelo contrário, que nós sejamos o ponto de convergência do amor de Deus. Obrigado a todos, em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado.